Ó, presta atenção, porque as lojas perdem dinheiro todo dia com instalador de papel de parede. Já parou para pensar nisso? Nós vamos falar a verdade aqui, trazer coisa importante para ti que é instalador, para ti que é lojista, para ti que quer entrar no mercado de papel de parede, tu precisa estar ligado em tudo que eu vou falar. Porque se tu é lojista, tu pode estar cometendo os pecados que podem fazer com que tu esteja perdendo dinheiro no teu negócio. Se tu é instalador de papel de parede e trabalha para as lojas, presta atenção, porque as lojas vão começar a se ligar desses pontos que eu vou abordar e trazer aqui para ti. Se tu não é da área e quer começar como empreendedor, tu vai ficar ligado em quê? Nos dois mundos, como a loja pensa, como o empreendedor pensa, como o instalador pensa, para quando tu der o primeiro passo, tu der o primeiro passo firme, não vai dar o primeiro passo em falso, tá? Loja que perde dinheiro todos os dias com instalador de papel de parede. Isso aqui é a coisa mais louca que existe. E ele é um ponto cego. Isso daqui, ó, é um ponto cego para o lojista, é um ponto cego para o instalador, é um ponto cego no negócio de todos profissionais. Por que eu tenho tanta clareza em falar isso para vocês? Porque o que eu estou querendo dizer aqui com vocês? Eu não estou dizendo todas as lojas, quando a gente fala que ela está perdendo dinheiro com o instalador, eu estou falando 99% das lojas, tá? A loja, quando vai contratar um prestador de serviço para executar um trabalho ou terceirizado, ela erra em fazer as perguntas, ela erra em proceder da maneira correta, em fazer com que esse prestador de serviço entregue um ótimo resultado na casa do cliente. Só que aí acontece o seguinte com a loja. Como é que funciona essa questão das lojas? O que é perder dinheiro, ou quem sabe o que é ganhar dinheiro com instalador de papel de parede? Como é que funciona o mercado? Para ti que é instalador sabe, né? Concorda comigo? Tem alguns modelos. Tem um modelo onde a loja indica o instalador, a loja vai indicar o instalador para o cliente e o cliente vai entrar em contato com a loja, vai entrar em contato com o instalador vai lá colocar o papel. A loja vende o papel, ela vende o papel, indica o instalador para o cliente e o cliente liga direto para a loja. O cliente liga direto para o instalador para marcar e fazer a instalação. Isso funciona da seguinte maneira. Qual é a ideia da loja? É não se responsabilizar pela instalação. O fato da loja não se responsabilizar pela instalação torna ela, por ter vendido o papel e indicado o instalador, torna ela corresponsável. Porque, lógico, todo mundo sabe, o primeiro problema que tiver, essa cliente ou cliente vai ligar para a loja reclamando da instalação. Não é assim? Para quem é que a cliente vai recorrer se não for para a loja que o indicou? É muito comum. Então, o primeiro modelo é esse. O segundo modelo é quando a loja ela intermedia a instalação. Ela tem um instalador terceirizado, mas ela agenda, ela cobra, certo? Ela cobra e ela assume toda a responsabilidade ela assume toda a responsabilidade da instalação de cara, porque ela cobra, ela paga um pouco para o instalador ou coisa parecida, e ela assume a bronca, caso dê alguma coisa errada. Tem esse modelo. Então, a primeira, onde ela indica um instalador e o cliente liga. A segunda, aonde ela é responsável por esse terceirizado e ela faz todo o meio de campo, faz o agendamento, agenda com o instalador, marca com o cliente, só manda o cara lá executar.
E o terceiro é quando a loja tem o instalador próprio. Então a primeira é indica. A segunda, ela serve como intermediária. Intermedia. E a terceira é mão de obra própria. Normalmente tu tem esses três modelos, certo? Isso funciona para a Leroy Merlin. A Leroy Merlin, por exemplo, ela intermedia. Ela intermedia, né? Outras lojas também intermediam. Normalmente, quando tu tem essa intermediação, pega essa instalador. Normalmente, quando tem intermediação de mão de obra, a loja vai regular o preço pago para o instalador. Diferente dessa primeira opção, onde ela só indica. Ela indica e o instalador dá o preço dele e ele recebe integral aquilo. Agora, isso eu tô te falando uma tecnicalidade sobre o jeito que o mercado funciona, né? Nessa questão aonde a loja perde dinheiro na instalação. Agora, se tu veio aqui achar que eu estou dizendo que a loja deveria ganhar em cima do instalador, não é isso que eu vim dizer. Quando eu falo que a loja está perdendo dinheiro e ela está perdendo uma tonelada de dinheiro, eu estou falando que isso é um problema grave, um ponto cego em tudo, fala Adilson, em tudo que acontece nos processos, na esteira, onde entra o trabalho teu, instalador, e o trabalho da loja vendendo papel. A loja que intermedia a mão de obra, por exemplo, ela está perdendo dinheiro. Quando uma loja intermedia, ela faz o meio de campo entre o instalador e o cliente, sabe o que está acontecendo? Ela se torna responsável, primeira coisa, isso é o ônus que ela paga por intermediar, porque ela quer garantir duas coisas: qualidade, ela quer ter o domínio do que está acontecendo, e ela quer ter um retorno financeiro. Ela precisa ser paga por aquilo e está justo isso, não tem nada de errado com isso. Só que ela faz o seguinte, dependendo da loja, ela pode estar fazendo o quê? Ela pode estar prejudicando o melhor instalador, porque ela pode ter mais de um, e ela pode estar favorecendo uma mão de obra ruim. O que eu quero dizer? Não dá simplesmente para te poder pagar por um instalador bom 5 ou 10 reais a mais do que um instalador ruim, ou 20 reais de diferença. Faz sentido? Um instalador de qualidade, ele deve receber muito mais do que um instalador mediano ou um instalador que dá problema. Por que deve ser feito assim? Porque senão tu enaltece o trabalho do cara que faz trabalho não tão bom, e tu enfraquece o cara que está lá em cima. Por exemplo, na Leroy Merlin, o que funciona na Leroy, pega essa, para quem não conhece Leroy Merlin, tu te cadastra lá para trabalhar como instalador na Leroy Merlin, tu tem teu próprio negócio, tu é MEI, tu vai trabalhar lá, e o que única coisa diferente que tu tem no Leroy Merlin é pontos, estrelas. Tem 4,5 estrelas e o segundo melhor instalador tem 4 estrelas. O que adianta um cara ter 4,5 estrelas e tá ganhando a mesma coisa do que o cara que ganha menos, 4 estrelas? Não faz sentido. Na realidade, é algo autodestrutivo. Ele não evidencia quem está em destaque e não pune quem está fazendo um mau trabalho. O mercado pune por si só. O que eu quero te dizer? Um instalador ruim que não evolui, não se qualifica, não tenta buscar aprendizado, o que acontece? Esse instalador, o mercado vai tirando fora, vai apertando ele. Ele vai ficando cada vez com menos espaço. Porque quem está aprendendo, buscando mais conhecimento, mais desenvolvimento, vai ocupar mais espaço. Porque quando a mente se expande com mais conhecimento, ela não volta ao tamanho normal. Só que ela incomoda o cara que não está indo tão bem. Agora, ter volume de trabalho, quando a loja indica para colocar, pode não ser um bom sinal. Porque às vezes pode estar caminhando para o buraco. Isso pode acontecer. Então pega essa. Segura aí, tá? Fecha isso aí que eu falei e pega isso aqui, ó. A loja, quando chama o instalador para fazer trabalho para ela, pega a visão, instalador. Pega a visão que eu tô rouco e eu não vou falar de novo. Fala, Márcio.
Deixa eu tomar um golinho d'água porque a gargantinha tá entregue, hein? Pega essa. Quando a loja chama o instalador, pega aqui comigo, tá? Quando a loja chama o instalador para fazer um trabalho para ele, o que ela quer, né? Ela quer que não dê problema na casa do cliente, certo? Primeira coisa, bem resumido, falar bem como é mesmo, tá? Ó, não pode dar problema lá, faz o trabalho direito, né? Assim, comenta comigo, comenta aqui no Instagram, não é assim que a loja pede. Ó, não pode dar problema na cliente lá, faz o trabalho direito. Ó, capricha lá. Ó, capricha nas emendas. Ó, deixa essas emendas perfeitas. Ó, não é assim. Às vezes, se o cliente é mais exigente, a loja avisa. Eu estou falando eu tô falando bem clássico aqui, tá? Podia falar mais tecnicamente, estruturar processo. Não, estou falando como é. Você sabe do que eu estou falando, né? Instaladores, para ti que vai começar, pega isso que eu estou te falando. É assim que acontece, tá? E por que eu preciso falar para ti que está começando isso? Por que eu estou te falando? Porque sério que tu quer flores, sério que tu quer florzinha para começar o negócio? Eu tô te falando a real aqui. Agora, eu falo tão real porque ainda assim é muito bom. Um negócio de papel de parede ainda assim é muito mais lucrativo que qualquer outro negócio de prestação de serviço hoje na área de decoração. E é o caminho mais fácil para entrar. Porque não depende de investimentos altos, não depende de nada. Né? Então pega essa. Se tu começou do zero no instalador, tu sabe do que eu estou falando. Agora, o que acontece? Quando a loja fala isso para o instalador, ela peca num erro clássico de anos 90. Peca num erro clássico, no sistema antigo de não ter processo de contratar. Porque quando a loja chama o instalador, primeira coisa, tu que é instalador pega a visão. A loja chama o instalador. Por que a loja vai te chamar instalador? Já parou para pensar? Se tu sabe, eu quero que tu comente comigo. Por que a loja vai te chamar? Uma loja que ainda não te chama, tá? Tu não trabalha para uma loja, ainda daqui a pouco uma loja te chama para trabalhar para ela, para fazer o trabalho de instalação. Pega essa que essa vale ouro. Pega essa que essa vale ouro. Uma loja te chama quando tem um problema. A loja só vai te chamar quando tu tiver um problema. Quando a loja tiver um problema. Um problema para a loja é sinônimo de oportunidade pro instalador. Se tu pegar as dores da loja, porque ela tá com aquele problema, tu não vai ser o instalador dela. Tá fazendo sentido? Se tu, o instalador, foi chamado por uma loja, pega essa, hein? Isso aqui eu falo em treinamento fechado. Se uma loja te chamar porque deu um problema com outro instalador, ou que ela está com a demanda muito alta e precisa ter mais instaladores, isso é um problema para a loja, ela precisa resolver. Só que para ti é uma oportunidade. Só que acontece um erro clássico do instalador, ele acha que aquele problema é dele também, aquilo também é um problema para ele. Outra coisa, às vezes o instalador fica doído e sentido por estar em segundo lugar numa loja, por estar em terceiro lugar em outra loja, por ser o quarto instalador de alguma loja. A fila está andando. Só vai ser o quarto da loja, depois o terceiro, depois o segundo, depois o primeiro. Para quem não está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, no critério de indicação daquela loja, ela vai indicar o melhor que ela acha que é o melhor, não é o que tu acha que tu é o melhor. A loja vai indicar aquele instalador. Aquele ela acha que é o primeiro. Aquela ela vai indicar, ó, eu faço com esse aqui. Ah, se não fechar com esse, tem esse outro cartão aqui, ó. Se não fechar com esse outro, tem esse outro aqui. Mas primeiro tenta nessa ordem. As lojas fazem isso, só para te avisar. Elas têm as prioridades dela. Agora, se tu não buscar mais conhecimento, buscar em evoluir, como é que tu vai subir nessa escala? Por sorte? Não existe sorte nas nossas lives aqui. Para quem me conhece, sabe que a sorte a gente deixa de lado, a gente faz a nossa parte. Por que eu estou te dizendo? Porque as lojas vão contratar e vão chamar um novo instalador quando dá problema. Agora eu pergunto, tu está preparado quando der problema? Tu está pronto para quando der o problema? Às vezes a maioria dos instaladores não estão preparados. Nem a loja está preparada. Sabe por quê?
Porque a pergunta da loja, pega essa comigo. E tem lojista aqui, eu tô falando contigo, lojista. Se tu é lojista, tu tá aqui. E se tu não é lojista, manda para um lojista de papel. Manda para o representante de papel. Sabe o que acontece? Qual é a preocupação da loja? É ela não ter prejuízo na instalação. Ponto. Ponto. Ponto final. Ela não quer ter prejuízo. E isso é certo? Dentro do mundo normal, o mundo dos dinossauros, do Homo sapiens, do Homem das Cavernas e dos Transformers, é normal. Só que isso é muito pouco. Ter uma loja preocupada só em não ter prejuízo com um prestador de serviço terceirizado é muito pouco. Quando a loja pensa desse jeito, ela pega o serviço de instalação, que é esse bloquinho verde, ela pega tudo que ela fez lá para conquistar o cliente na loja, toda a experiência que eles fizeram para absorver aquele cliente levantou a mão querendo comprar deles, aquele cliente foi lá, escolheu o papel, tarará, vendeu cortina junto, e aí mandou o instalador lá fazer, porque ele é um instalador, ele é um prestador de serviço, lá fazer o trabalho dele. E a única coisa, a preocupação da loja, não pode dar prejuízo, tu faz o teu trabalho direito. Parece mãe falando para um filho. Sabe o que acontece com tudo isso que a loja fez, que ela construiu, gerou valor para o cliente? Gerar valor, não estou falando de dinheiro, gerar valor é mostrar que ela vale alguma coisa para o mercado, que ela resolve o problema do cliente. Quando ela manda o cara lá fazer e só manda fazer aquilo, ela faz isso com tudo que ela fez, ó, bota no lixo. Quando a loja trata um prestador de serviço como um prestador de serviço, como apenas um instalador, ela faz isso, ó. Bota no lixo tudo que ela fez. O que acontece? Essa loja, pensando dessa forma, segura aí, não fica bravo, tá? Segura aí. A loja pensando desse jeito, e é clássico, isso é normal, não é errado, tá? Eu tô dizendo que não funciona tão bem. Ela perde dinheiro fazendo assim. Ela perde dinheiro fazendo assim. Por quê? Porque se ela perde cliente, se ela perde cliente, se ela perde o poder que tem um prestador de serviço dentro da casa do cliente representando a loja, se ela não sabe entender que isso ainda está fazendo parte da venda, que já está fechada, ela está perdendo dinheiro. Ela está perdendo uma tonelada de dinheiro. De verdade. Ela está perdendo muito dinheiro. O prestador de serviço pega essa. O cara que trabalha com papel e a loja, ela não pensa assim explicitamente. Isso é uma coisa no subconsciente. Ela acha que depois que o cliente escolheu o papel, passou o cartão, buscou o papel na loja, e o instalador fala colocar, tá feita a venda. Ela acha às vezes até que a instalação já é pós-venda, porque tá vendido, né? Agora é só lá colocar. Não. E isso é um erro clássico. E dá para mudar isso. E pega isso que eu vou estar falando, tá? Quando tu vai chamar um instalador para trabalhar para ti, para fazer um trabalho para ti, não dá para fazer perguntas clássicas. Parece entrevista do jornal hoje. Ah, tá muito frio, tu vai te agasalhar mais? Aí fala o cara do outro lado, ai sim, tá muito frio, né? Vou ter que botar um moletom, esfriou muito tempo, né? Aí a repórter pergunta, pois é, estamos com muito frio. Se não botar agasalho vai se resfriar, né? Aí, o que o entrevistado fala? Ah, sim, tem que me cuidar para não ficar doente nesse inverno. O que eu tô querendo dizer? Quando o cara vai chamar um parceiro novo para trabalhar na loja dele, ou tu, instalador, vai chamar um cara para trabalhar contigo, não pode perguntar assim, e aí, tu é dedicado? Sim, sou dedicado. Ah, tu trabalha bem, tu faz um bom trabalho? Ah, faço um ótimo trabalho. Caramba, cara! Que tipo de pergunta é essa? Que tu já sabe a resposta. Tu tá perguntando o que tu quer ouvir? Ou tu tá perguntando o que o cara vai falar e que tu pode não gostar? Né? Precisa fazer perguntas diferentes para coletar respostas que sejam do lado da resposta que tu quer, mas tu consegue interpretar aquilo para o que tu precisa.
Se perguntar, tu vai chegar no horário, o cara vai dizer sim. Tu vai ser dedicado, o cara vai dizer sim. Tu deixa uma emenda perfeita? Sim, meu trabalho é muito bom. Mas tu atende bem teu cliente? Atendo super bem. Ele vai responder sim em tudo. Só que o que acontece? A loja está acostumada a procurar um novo parceiro, um novo instalador, quando dá problema. Quando acontece algum problema, ela procura. E é bom, é normal. Eu entrei no mercado, presta atenção, eu entrei no mercado desse jeito. Tu acha que eu entrei no mercado? Tu entrou no mercado como? Porque tinha um problema. Se o teu negócio está solucionando o problema de alguém, ele existe. No momento que tu para de solucionar problemas, o teu negócio deixa de existir. Porque ninguém vai precisar de ti. E agora, todos os dias surgem problemas novos, todo dia surgem coisas novas para serem resolvidas. E tu tá preparado para atender essas coisas novas? Ou continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito? A loja, por que ela perde muita grana? Porque ela simplesmente pega o instalador e joga para dentro da casa do cliente e não prepara ele. O instalador ele precisa estar preparado, o prestador de serviço, quando entra dentro da casa do cliente e foca na instalação, ele está dando um tiro no pé dele e um tiro na loja, de bazuca. Por quê? Porque às vezes é uma loja que atende super bem, a vendedora fez um baita trabalho com a cliente e o instalador não consegue enxergar que o trabalho dele é gerar uma experiência positiva dentro da casa do cliente. Não é instalar o papel. Instalar o papel é a chave que deixou ele entrar. Ponto. Agora, a loja precisa ter noção e consciência de como treinar ele. Precisa ter noção e saber o que é importante dentro da casa do cliente para que a cliente, quando olha o trabalho do instalador, veja que aquele trabalho é um trabalho de excelência, é um trabalho fora do normal, é um trabalho acima da média. A maioria, eu estou falando aqui, eu falo com propriedade, a maioria até de empresas grandes, e com a gente que é pequeno não vai ser diferente. A maioria até das empresas grandes trata a prestação de serviço dentro da casa do cliente como um subserviço, um subemprego. E por isso ela diminui o cara que está lá. E o fato não é esse. O fato não é ela diminuir. O fato é ele se sentir diminuído. Automaticamente, ele se sentindo diminuído, ele diminui o seu empenho, a vontade de atender melhor, de sorrir mais, de ser mais agradável, de ser mais positivo, consequentemente fazendo a loja até lucrar mais. Porque uma mão de obra ruim dentro da casa do cliente pode ser o melhor papel do mundo. Se o cara fizer M dentro da casa do cliente, a cliente não volta na loja para comprar de novo. Qual é o trabalho do instalador? É instalar papel? Mentira! Quem é que falou isso para vocês? O trabalho do instalador é fazer o cliente voltar a comprar da onde ele veio, da loja, do outro instalador, do representante, não importa. O trabalho de instalação é fazer com que, presta atenção, hein? O trabalho do instalador é fazer com que o cliente retorne na loja para comprar mais. A instalação ele já comprou. Faz sentido? Ele já está lá dentro. Agora, o cliente compra exemplo clássico, tá? O cliente vai e compra o papel de parede numa loja muito boa. Tudo muito bonito, ela entra lá na loja para comprar, um ambiente maravilhoso, e aí quando chama o prestador para instalar, o cara vai de chinelo, boné virado para trás, correntão, chega com um som alto na frente da casa do cliente, que está ganhando bem, papel de parede faz isso, vai se agachar, aparece toda a cueca, não chama cliente pelo nome. E aí pega essa aqui, ó. Tu acha que o cliente não tá vendo?
Vou falar uma coisa para ti agora que eu falo nas análises, tá? A gente tem análises de instalação, onde eu mato objeções, obstáculos, barreiras que impedem o instalador crescer, e tu que é instalador que participou de análise sabe. E a gente fala de pontos cegos. E uma das coisas que a gente abre em dois fatores é o seguinte: uma coisa é dificuldade técnica, outra dificuldade, outro ponto cego é o que o cliente vê. Pega essa, isso tu vai ver eu falando muitas vezes. Para ti vai começar do zero, para ti que é instalador, se liga. Se liga, ó, pega aqui comigo. Tem duas coisas que o cliente vê, uma coisa que o cliente vê, outra coisa que o cliente não vê. Ó, pega essa aqui, ó. Duas coisas, ó. Chegar pertinho para te ver, ó. O que é mais importante? Eu quero que vocês respondam para mim, tá? O que é mais importante dessas duas coisas dentro da casa do cliente? Tu que é lojista, tu que é... Beleza. O que é mais importante para o cliente? Eu quero que vocês respondam no comentário para mim. Bota aí. É o resto ou é a técnica? É o resto ou é a técnica? O que tu acha que é mais importante, que o cliente mais vai estar ligado? É na técnica, né, da instalação ou é no resto? Bota pra mim, técnica ou resto? Eu quero que tu comente comigo. Bota aí no comentário no YouTube. Pra ti que tá aqui pra ti que tá aqui no Instagram, comenta comigo aí. Tu acha que é o resto? Eu vou falar depois o que é um dos dois. Ou é a técnica? O que o cliente mais vai ficar ligado? Peguem essa, hein? Bota aí no YouTube pra mim. Comenta comigo, Maurício, Augusto César, Gadial. Não, é isso aí? Gadial, né? Gadial Rezende. Comenta comigo. O que mais? A galera que é premium sabe. Galera premium sabe. Essa é a diferença. Essa é a diferença quem tem conhecimento. Até a tampinha mesmo. Estou até mais rouco e orgulhoso. Muito bem, premiums. É o resto. O resto o cliente vê tudo. A única coisa, instalador de papel de parede profissionais há 1, há 5, há 10, há 15, há 20 anos, a única coisa que o cliente não vê é a tua habilidade técnica. Ele está se lixando. Tanto é verdade que ele quer saber se vai ficar perfeito ou não. Ele não sabe que tu conhece métodos de cabo de guerra, M30+, ele não sabe nada, movimento Murphy, ele não entende nada de novas técnicas, ele não sabe, ele só quer saber se a emenda vai ficar perfeita, se vai aparecer as emendas ou não. Só isso, é a pergunta. Se tu diz que usa uma técnica milenar japonesa, não importa para ele, ele quer que fique perfeito. Essa é a única preocupação dele. E também está aqui no resto, a técnica é o nosso assunto, instalador. A técnica é nós que falamos. A gente pode sentar aqui e discutir sobre cada papel de parede. Eu posso ficar 1 hora falando sobre cada tipo de papel, os detalhes, o que é arrumo, o que é ajuste, o que não ajusta, o que é mais importante, que tipo de base tem, que tipo de superfície é, o que é poroso, o que não é poroso, qual é a gramatura, densidade, quantidade de cola sobre cada tipo de papel. Ixi, a gente se abraça aqui e se beija. Ah, se beija não, né, tia? Mas o que acontece? No resto, o cliente vê tudo. O que é o resto? É o teu atendimento, a tua apresentação, a parte de limpeza. Não sei se limpeza é com Z ou com S, depende se está mais sujo ou mais limpo, né? Não sei. Limpeza, sei lá, caramba. Atendimento, apresentação, limpeza, educação. Quando a gente fala educação, a gente está falando em linguagem. Educação tem a ver também com comportamento.
daqui, organização, higiene, pontualidade, isso daqui o cliente vê tudo, Jesus. Ele vê tudo. Ele está te avaliando, presta atenção, instalador. Ele está te avaliando segundo por segundo, como tu fala, como tu te veste, como tu te expressa, se tu cruza os braços ou não. Se tu baixa a cabeça quando ele vai falar, se tu diz que já está pronto, ele avalia segundo por segundo, ele está te avaliando do começo ao fim. E, pasmem, depois que tu vai embora, ele vai avaliar o que tu fez. Não é na hora que tu está fazendo. Depois que tu terminou teu trabalho, ele está sozinho. Depois que tu terminou teu trabalho, ele vai entrar no teu trabalho, vai olhar ponto por ponto. Porque ele pagou o que tu pediu pelo serviço. E ele vai ver se realmente está bom. Na tua frente, ele vai fazer de conta que está tudo bem. É constrangedor olhar minuciosamente o trabalho do outro, porque constrange o outro. Estou te falando a verdade. Agora, quando tu sair, ele vai olhar e é direito dele, ele está na casa dele. Tu faz isso no teu trabalho, na tua casa, com o teu carro, depois que o cara lava o teu carro. Tu começa, depois que tu saiu da lavagem, tu vai olhar ele, mas o cara esqueceu de lavar esse cantinho. Mas o cara deixou um pozinho lá no canto. E aí tu não quer que teu cliente seja criterioso com o que ele contratou? É assim que acontece. Se tu focar na técnica porque tu é o bonzão, porque eu sou um instalador muito bom, trabalho... Todo mundo que vem falar comigo, instalador, começa a conversa assim, eu vou te falar, tá? Diariamente eu recebo novos instaladores que me procuram no direct. Pode me chamar no direct, tá? Pode me chamar. Primeira coisa que os caras vêm e falam pra mim é dizer assim, ó, Jonathan, bota um escrito lá, Jonathan, sou instalador há tantos anos. O que eu faço com o tempo de instalação? Tem a galera que é meu aluno aí, pode falar. O cara trabalha, a galera há anos instalando papel. Quando foi para uma análise comigo, teve que fazer a roda girar toda de novo. Reaprendeu para evoluir, para se aperfeiçoar. E acredite, a técnica, a emenda perfeita, fazê-la com perfeição, ter um processo onde tu não mancha o papel de cola, ela tá embaixo, ela sustenta toda essa parte aqui, ó. Porque sabe o que acontece? Não adianta nada tu ter um bom atendimento, uma boa apresentação, uma boa limpeza, uma educação regrada em linguagem e comportamento, uma organização boa, uma higienização pessoal, o cara que não é fedorento, né? Não tem bafo, né? Não vai com palito dentro da casa do cliente, palito na boca. Eu ia antes, né? E é pontual, não adianta nada ter tudo isso aqui e o trabalho ficar com a emenda aberta, a emenda encolhendo, a emenda descolando, o cliente falando da emenda, papel cheio de bolha, manchado de cola. O que acontece? Isso aqui não se sustenta, porque isso aqui não está em questão. Isso aqui fica submerso, sustentando toda essa parada aqui, ó. Se tu tem a melhor técnica e tu conseguir focar no atendimento, na forma como tratar teu cliente, gerar uma experiência incrível para ele, dentro da casa dele, quando o cara olhar pro teu trabalho, tu tá dando um show, que ninguém tá fazendo igual, ele enche a boca para ti, dá vontade de ele voltar na loja e comprar mais, dá vontade de ele ir na casa, de indicar para as pessoas, porque não tem coisa pior no mundo que receber alguém dentro de casa para fazer um trabalho porco. E acontece direto, o cliente, aqui em casa, já recebi prestador de serviço que eu olhava assim, meu Deus do céu, que ano que a gente está? Parece 1975. Não acontece isso com vocês? Agora, instalador. A loja, ela não vai te treinar. A loja, ela vai te trocar por um mais capacitado quando aparecer um.
A loja, ela quer lucrar mais. E se ela vê que tem um cara instalando, aumentando o valor da loja, quando aumentar o valor da loja, aumentar o que a loja significa para aquele cliente. Quando o cara entende que ele precisa ser, não um instalador, mas um especialista, um consultor, um braço da loja, que ajuda a loja a vender mais, aí o jogo muda. Aí essa loja vai abraçar e beijar esse instalador. Por isso que a loja perde dinheiro todo dia, quando bota o cara despreparado dentro da casa do cliente, porque ele não sabe resolver uma objeção, ele não sabe responder com firmeza uma dúvida do cliente. O instalador, a maioria das vezes, não sabe responder o quê? Não tem a resposta na ponta da língua quando o cliente vai perguntar se aquelas bolhas vão sumir. Todo dia ele tem que inventar uma desculpa, ou a desculpa que ele dá nunca convence. Se a desculpa nunca convence, ele precisa criar um outro argumento. Mais que isso, o instalador, a loja precisa mostrar para o instalador que ele precisa se antecipar ao estilo do cliente, à personalidade do cliente. Se o cliente é muito ansioso, se o cliente tem muita... Ele vai questionar tudo, tu precisa antecipar tudo para ele. Para quando estiver acontecendo, fica mais tranquilo. Mas antecipar não uma coisa que vai estragar o trabalho e que ele vai achar que não vai gostar, mas antecipar coisas que tu sabe que vai acontecer. Você vai botar um papel branco, por exemplo. Pega essa, instalador, para ti que está começando, pega a visão, porque isso muda o jogo. O que estou te falando aqui, nem em faculdade tem, até porque não tem faculdade de papel, né? A não ser o instalador premium, que é o santo grau dos instaladores. Agora, se um cliente chega para colocar um papel de parede branco, vou te dar um exemplo, tá? De o que é uma loja ganhar mais com o instalador certo. É, por exemplo, vai colocar um papel de parede branco, normalmente o instalador começa a colocar e sabe que esse papel branco, quando começa a passar cola, pode ficar mais escuro, vai manchar um pouco por trás, porque ele fica úmido, e acontece o quê? Começa a escurecer. E ele sabe, o instalador sabe que o cliente pode perguntar sobre aquilo. E ele espera perguntar para dizer para o cliente, né? O cliente pergunta, nossa, e essas manchas saem? Aí ele entra com a pergunta, só que já é tarde demais. Quando tu age assim, tu está sendo passivo no teu trabalho. Tu está respondendo a uma reação, tu está respondendo a uma ação do cliente, tu está reagindo. Quando tu é proativo, o que tu faz? Tu antecipa isso para o cliente. Antes de começar a colocar, tá ali com ele, tá? Tô te dando a moral aqui, vem comigo. Tá ali, o cliente olha pro papel, vai ficar legal. Olha só, tu já viu o papel branco sendo colocado? Argumento, tu quer anotar? Anota, grava isso que eu tô falando, tá? Argumento de venda. Isso é argumento de venda. Ah, mas o papel já está comprado, já estou fazendo instalação. Não! Tu tá vendendo sempre, chururu, chororó. Tu tá vendendo toda hora. Ele vai comprar de novo como? Se tu não sabe responder nada para ele. Tu tá vendendo. Ah, mas eu não sou vendedor. Tá vendendo. Tu foi indicado por uma loja que vende. Então, mesmo tu prestando um serviço, tu tá vendendo, bem ou mal. Querendo ou não, tu tá vendendo. Mal, tá vendendo. Então, pega essa. Quando tu vê que tem um papel branco, aquele papel pode vir a manchar, dar aquele transpasse de umidade, tu já antecipa pro cliente, tá desenrolando o papel. Tô aqui com o papel branco. Aqui, ó, pega esse. Ó, tô aqui com o papel e o cliente tá aqui. Ai, que vai ficar bonito, né? Mas emenda, como é que tu vai fazer? Parará. Pessoal, olha só. Tu já viu um papel de parede branco sendo instalado? Ai, não, é a primeira vez que eu escolhi, porque a arquiteta me ajudou. Parará. Só, pois é, eu vou te antecipar um fato. Aí a cliente, às vezes, ela pode ficar assustada ou não, mas tu vai antecipar um fato. Ou tu pode dizer que vai antecipar algo que pode acontecer. Olha só, papel branco precisa te antecipar para tu não ficar preocupado. O que ela vai dizer? Esse papel de parede, quando eu for começar a colocar, ele vai mudar de cor. Eu não falei que ele vai ficar manchado. Nós aqui, ó. Eu falei que ele vai mudar de cor. E a cliente vai perguntar, como assim? E tu vai responder,
Olha só, o fato de eu molhar ele, tu já molhou um papel no teu caderno, como é que ele fica? Tu já molhou uma folha de ofício, tá vendo que ela escurece quando ele tá molhado, depois ele volta à cor normal? Pois é, pode acontecer isso com esse papel de parede branco. Jonathan, a gente vai perguntar pra mim, Jonathan, mas eu não sei se vai acontecer com o papel. Não interessa! Se não acontecer, melhor ainda. Mas tu não vai alertar de uma forma negativa, tu vai antecipar, vai alinhar uma expectativa pro teu cliente. É diferente. Aí, o que acontece? Tu não pode dar a garantia que vai manchar. Ah, mas eu não queria que você... Não, mas olha, essa mancha até secar. Dentro de 48 horas no máximo, essas manchas somem. É super normal. Mas eu preciso te antecipar isso. Se tu não colocou branco, às vezes pode até te assustar quando eu estiver colocando. Faz sentido? Aí ela vai dizer, ah, tá, entendi. O que acontece quando tu faz isso? Está na mente dela que quando tu estiver colocando o teu papel de parede, se tiver manchado, ela não vai te questionar. Ela vai te dizer, ah, era isso aí que tu tinha me falado? Sim, exatamente. Aí, sabe o que acontece? Acontece uma mágica nessa hora. Ela te tira da caixinha de ser mais um profissional, mais um prestador dentro da casa dela, e tu te torna exclusiva, ela começa a virar tua fã. É o caminho para virar tua fã. Porque tu antecipou, tu já sabia que aquilo ia acontecer. Mostra que tu tem experiência, competência e sabe o que está fazendo. Porque senão pode parecer uma surpresa para ela depois e para ti também. Agora, me diz, se tudo isso que eu te falei não faz com que a loja perca dinheiro todo dia, se ela não sabe desses pontos, se ela não entende isso. Quantas vezes a tua loja te chamou para conversar como tu está trabalhando? Quantas vezes a loja te chamou? Pega essa, tu que é instalador. Quantas vezes a loja já te chamou para dar um feedback do teu trabalho positivo, para tentar melhorar algum ponto que a loja pode estar pecando e que tu pode estar pecando? Quantas vezes? Sabe o que chama isso? Negligência. Negligência. A gente precisa se capacitar, se aperfeiçoar, mas só consegue fazer isso com conhecimento. E a loja não faz, a loja, o instalador não faz isso de má vontade. Não fazem por falta de conhecimento, que existe processos para isso. Como é que vai saber onde melhorar se não sabe se existe nada melhor? Não é verdade? É exatamente assim que acontece. E é por isso que muitas lojas vão parando de vender, vão tendo prejuízo, porque não tem alinhamento de expectativa entre prestador e loja. Quer ver uma parada? Uma das coisas clássicas, pega essa aqui, ó. Quer ver uma coisa? Para uma loja e até para o prestador, pesquisa de satisfação é não reclamação. É exatamente isso. Pasmem com isso. Mas boa parte das lojas trabalha assim, ó. A pesquisa de satisfação da loja é a não reclamação. Eles ficam pensando assim, não, mas ninguém está reclamando, tá bom. Ninguém está reclamando, tá bom. Só que não é... Esse pensamento não retrata a realidade. A maioria dos clientes não reclamam. De verdade, estou falando de verdade, tá? Jacaré não anda com tartaruga. Jacaré não anda com lagartixa. Você o que eu falei? Eu fui ler um comentário e falei errado. Ó, a maioria dos clientes não reclamam do serviço ou do atendimento da loja e do instalador. Elas trocam. É uma fração pequena, é uma amostra pequena que demonstra o que está acontecendo. Agora, o prejuízo que a loja tem quando algo dá errado não tem
É muito pequeno esse prejuízo em relação ao prejuízo que ela tem todos os dias por não botar uma equipe preparada dentro da casa do cliente. E isso daqui é um retrato, ó. Pesquisa de satisfação é não reclamação. Isso não dá mais hoje, né? Não dá mais hoje. A loja, ela precisa certificar que os prestadores de serviço dela estão fazendo um bom trabalho. Não com o cliente dando retorno de um feedback do trabalho deles. É a loja ligando para você. Ah, mas eu indico. Não interessa. Tu pode estar ferrando com o teu negócio, botando pessoa mal qualificada dentro da loja. Eu tive muita reclamação quando eu entrava nas lojas, nos clientes. As lojas diziam, Jonathan, eu tô tendo problema nisso, naquele outro. Agora, a loja não vinha falar assim para mim. Eu apertava a loja de uma maneira correta para ver o que estava acontecendo com a loja. E sabe como é que eu fazia para apertar a loja? Eu já falava dos problemas que ela estava passando, porque eu já sei todos os problemas que a loja está passando. Qual é o problema que a loja está passando? Fala para mim, instalador. É tu fazer meleca no papel e não assumir. É tu marcar com o cliente e não aparecer. É tu ser desrespeitoso com a cliente, é não dar atenção para a cliente. É brigar com o teu funcionário dentro da casa do cliente. É ter um pessoal totalmente desorganizado, que estrague os móveis e diga que não é tu. Ah, quebrou o negócio. Ah, não fui eu. Nada é o prestador. Ah, o problema é o papel. Aí a loja que ela faz? Ela troca. Aí ela chama outro profissional, que não tem esse problema, que pare de dar desculpa e comece a entregar resultado. O que a loja quer para o negócio dela é resultado. Só que tu tem que dar um resultado, se tu quer ser o cara, tu precisa dar um resultado muito melhor do que tu tá dando hoje para a loja. Entrega mais do que ela tá pedindo. Não faça o básico, deixa de ser normal, deixa de ser comum. Porque tu quer ganhar mais, quer ter uma emenda perfeita, tem que entregar mais. Quem quer mais faz primeiro. Quem quer mais, faz primeiro. Se tu quer mais, tu quer ter mais, quer fazer, faz primeiro. Mostra para a tua loja que tu tá aprendendo mais, está absorvendo conhecimento, por exemplo, no último ano, para quem é instalador prêmio pode falar? Quem é instalador prêmio pode falar aí? Quando tu fala para a tua loja que está fazendo treinamento, está investindo em autoconhecimento, que está se desenvolvendo profissionalmente, a loja te abraça, tem orgulho de te ter como parceiro. Não é assim? Se tem instalador premium aqui que falou para a loja que estava fazendo treinamento, que estava se aperfeiçoando, tenho certeza que a loja, quando viu o trabalho, se impactou com a mudança no que aconteceu, no jeito de fazer. Agora, bota aí na tua cabeça quanto que tu já gastou em investimento em conhecimento. Às vezes o cara gasta com ferramenta, troca de carro, troca tudo, vai entrando dinheiro, vai trocar. E com conhecimento. Porque eu quero fazer uma pergunta para ti, lojista, para ti que trabalha com instalação, venda instalação de papel. Se tu está cuidando do operacional do teu negócio, quem é que está fazendo ela crescer? Se tu está ocupado em executar trabalho, instalar teu papel, vender teu papel, quem é que está se preocupando em fazer teu negócio crescer? Quem é que está fazendo? Se tu está focado ali em executar, no operacional, né? No campo de batalha, quem é que está pensando estrategicamente no teu negócio? Quanto que tu investiu no último ano em conhecimento? Livro, treinamento, curso, desenvolvimento, quanto? Uma parafusadeira de R$400, ela só faz o furo na parede. É 100% operação, 100% execução. Não é assim? Isso aqui, ó. Tanto tu que trabalha instalando, tu pode ter um feedback do teu cliente. Não perguntar pro teu cliente se ele gostou do trabalho, dizer, tem alguma coisa que a gente podia fazer melhor? Alguma coisa tu acha que a gente pecou na forma de fazer? E perguntar no olho do cliente, perguntar olhando para ele. Porque se ele titubear e dizer que tá tudo bem, tem alguma coisa errada e tu não conseguiu arrancar dele. E tu precisa não dormir mesmo para tentar achar o que tu tá rateando.